Aqui estamos para então continuar o estudo que vimos desenvolvendo, ingressando a partir do dia de hoje na segunda parte do Livro dos Espíritos. Se a primeira parte pode eventualmente nos manter um pouco distantes, porque os assuntos nela abordados às vezes demandariam um esforço maior da nossa parte em leituras, em reflexões, a segunda, terceira e quarta partes do mesmo livro têm a oportunidade de nos dar o tratamento de questões que são bem próximas do nosso dia a dia, bem próximas da nossa capacidade de entendê-las e, sobretudo, o que é o propósito da doutrina espírita, de nos ver aplicando os ensinamentos nela contidos. No ano de 1981, preparando uma obra que seria editada fora do circuito da Federação Espírita Brasileira, mas por uma entidade dentre as muitas que Chico Xavier contemplava com a cessão dos direitos do trabalho que produzia, ele registra ao pé da página que numa noite em que não deixa lançado, uma entidade cuja elevação ele assinala lhe parecia grandiosa, se aproximou durante o culto doméstico que era desenvolvido em Belo Horizonte. Esta entidade lança uma mensagem profundíssima, mas a subscreve apenas e tão somente com o nome ou com a expressão o Espírito. Nós iniciamos agora o estudo da parte segunda, que nos vai falar do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E para este capítulo primeiro, nós gostaríamos de nos valer até onde for possível, e sempre tendo em mente esta instrução. O livro em que ela está lançada é o livro Aulas da Vida. É a última mensagem que está neste livro. E o Chico faz exatamente esta anotação que eu acabei de reproduzir. Ele não dá nenhum outro detalhe, como a nos remeter ao que Kardec, lá em 1857 e anos seguintes, estabelecendo os fundamentos da doutrina espírita, de há muito nos alertava: não importa o nome do subscritor, o que importa é o conteúdo que a mensagem revela. Nós vamos ter acesso a essa mensagem. A edição que eu tenho de Aulas da Vida, eu não sei se é uma edição adequada à projeção que esta mensagem encontrou. Daí porque as outras mensagens que aqui estão inseridas, em parte, fazem referência às 30 frases que compõem aquele texto. Mas, estudando tal mensagem de maneira bem mais aprofundada, Carlos Augusto Abranches, um espírita paulista, orientado por Sueli Caldas Schubert, desenvolve a análise de cada um dos tópicos
desta mesma mensagem. O livro em questão é editado pela FEB, de forma que, não sei, não combinei nada antes com o Leopoldo, eu sempre o deixo em saias justas, né? Quando falo do livro e depois as pessoas às vezes vão buscá-la e não encontram. Mas tenho certeza, ambos estão sendo editados ainda, de forma que será possível aos interessados conseguir posteriormente, se o caso, né? Vamos à mensagem, vamos ouvi-la para tentar entender a grandiosidade, a dimensão que ela encerra. Diz o Espírito na mensagem Vozes do Espírito: a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. A perfeição é meu destino. Todas as vezes que nós voltamos a esse texto, a esta mensagem, experimentamos uma alegria profunda, um reconhecimento muito maior, porque conseguimos divisar o quanto a espiritualidade vela por cada um de nós, o quanto os amigos espirituais das mais diversas condições estão interessados em nos ver progredir. Ao iniciar o estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata exatamente acerca do que somos, da vida em sua dimensão mais ampla em que estamos envolvidos, receber uma mensagem assim, que em 30 frases sintetiza toda a nossa trajetória, tudo aquilo que nos deve nortear, emociona. E nos emociona exatamente porque há mais de um século, o homem tem na Terra notícias claras assim, a respeito do que é, de onde vem, para onde tornará. Há mais de um século, o homem consegue que vozes tão elevadas,
nos consigam dar um norte de racionalidade, dar-nos um norte de segurança a respeito de como devemos trilhar a existência e de que maneira precisamos orientar as nossas vidas. Na questão de número 76, Kardec inicia o diálogo com as entidades que o amparam, perguntando que definição se pode dar dos espíritos. Ele que havia questionado nas primeiras 75 outras perguntas a realidade das causas primárias, muda agora o seu foco de atenção. Quer saber quem somos, o que somos, de que maneira este conhecimento pode chegar aos demais que irão, a partir daquele instante, ter acesso às informações tão preciosas que aquelas entidades já lhe haviam concedido. É bem verdade que na primeira edição do Livro dos Espíritos, a questão de número 76 não é esta, mas tal questão está presente sob outra numeração naquele livro, tendo também o mesmo propósito, o propósito de nos levar a refletir. Os espíritos lhe respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora o mundo material. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes do universo. E a partir desta dica, o codificador vai explorar as entidades, formulando uma sequência de perguntas que tentam nos dar informações seguras, que nos norteiem efetivamente. Naquela mensagem com a qual abrimos o nosso encontro, o Espírito nos diz que a forma em si é minha manifestação. O que nós vemos agora confirmado, ou que vem reafirmar o que já haviam dito os Espíritos, na exata medida em que, distinguindo os dois pontos daquela famosa trindade espírita, o princípio material, Deus, e o princípio espiritual, vamos encontrar o alicerce sobre o qual todas as coisas serão desenvolvidas dentro da nossa capacidade de entender a maneira como são postas. Porque os próprios Espíritos virão nas questões seguintes formular algumas advertências, no sentido de que não nos é dado conhecer a origem das coisas no atual estágio evolutivo. Da mesma maneira como nos dirão que não será possível oferecer referências para o fim delas, já que a nossa capacidade a isto não permitiria. Há um embate entre Kardec e aquelas entidades, porque ele gostaria, e nós também muitas vezes gostaríamos, de ter informações mais detalhadas. Agora, como obtê-las se a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de compreender ainda é tão limitada? Gentilmente, o Sidney nos informa que existem exemplares de Vozes do Espírito, 4,
mas apenas um do livro Aulas da Vida. Então, aqueles que quiserem depois vão lograr ter acesso à obra. Na sequência, Kardec quer saber, e aí provoca dos espíritos uma atitude exclamativa, se os espíritos são distintos de Deus, ou se serão emanações ou porções desta divindade, como quer a doutrina panteísta. E vai ouvir daquele que é o seu interlocutor para o instante, que os espíritos são obras de Deus, assim como uma máquina é obra do homem que a fabrica. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, é o mesmo que se dá em relação a Deus. Nós somos os seus filhos, pois somos sua obra. Este é o sentido de ser considerado filho de Deus pela ótica espírita. Somos obra que demanda um longo processo de aperfeiçoamento e que não ocorre aos saltos, mas se dá à mercê uma progressiva evolução, porque o princípio inteligente, e os espíritos nos darão mais detalhes à frente, desde o átomo que o constitui, o identifica, até ao arcanjo, a mais elevada expressão que nós podemos ter acesso no que diz respeito à perfectibilidade espiritual, não tem uma trajetória de saltos, mas uma trajetória que vai sendo aos poucos instituída. E se nos reinos que na terra, não significa os reinos que estarão no universo ou nos universos, se os reinos da terra comportam a presença do princípio inteligente nas expressões dos vegetais e dos animais, no reino hominal, o espírito já está individualizado. E aí, nesta tal estrutura, tem condições de agir dentro daquela linha que a mensagem tanto nos fez chamar a atenção, buscando a consciência, encontrando a paz, tendo a experiência, vencendo os obstáculos, as dificuldades, experimentando a alegria, mas também a dor. É assim que o espírito avança. Pois bem, Kardec quer saber então se os espíritos tiveram um princípio, se existe um momento, ou se eles são como Deus de toda a eternidade. Para aqueles que leram a primeira parte, a resposta vai ficar quase que óbvia. É impossível que nós tenhamos dois seres eternos, porque se o tivéssemos, Deus não seria único. E dentro desse raciocínio lógico, os espíritos então vêm fazer a advertência: olha, eterno apenas Deus, mas somos suas criaturas. Advertem-nos, porém, o seguinte: quanto, porém, ao modo pelo qual nos criou, ou em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te,
nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Vejam onde os mistérios vão aparecer na doutrina espírita. Dentro da racionalidade, não em criações fantasiosas, que passando pelo raciocínio não se sustentam, mas o mistério, o estar encoberto em relação à origem, advertem aquelas entidades que vinham com o propósito de nos esclarecer. No atual estágio, não é possível. E nem a eles, que já detêm uma elevação considerável, tal informação estava disponibilizada. Como a nos dizer que não é isto o que importa, porque se temos a perfeita noção do que somos, nós temos pela frente um grande desafio. Voltemos ao nosso interlocutor. O passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa. Mais tarde, numa obra fantástica, Ney Lobo tem a chance de nos esclarecer acerca da reencarnação e do desafio que ela representa para a educação do espírito. Quando nós aqui nos reportamos à educação do espírito, gostaríamos que todos tivessem presente que não estamos nos referindo às aulas de instrução espírita, eventualmente ministradas aos nossos filhos, aos jovens, etc. A educação do espírito, como a postula a doutrina, como a esclarece Ney Lobo, como sobre ela trabalha magistralmente José Herculano Pires, representa essa descoberta que o homem faz acerca da sua natureza. Este encontro que ele, diante da informação que lhe é disponibilizada, tem condições de perceber. Não se trata mais de afirmar, como infelizmente ou felizmente para os que precisam de tal sorte de informação, que o nascimento representa a nossa criação. Não se trata mais de dizer que o primeiro choro representa a nossa criação, mas se trata de dizer que somos os artífices deste recomeço existencial. Somos criaturas que já viveram outras oportunidades encarnatórias na Terra e além dela, que já tivemos a chance de fazer o nosso aprendizado, que ainda não é completo, razão pela qual estamos voltando e nos entregando mais uma vez a propósitos que aos poucos estamos descobrindo. Jesus, quando nos advertia, disse-nos que era necessário que outras informações viessem, mas elas demandariam um homem melhor preparado, um homem mais amadurecido, um homem cujo conhecimento científico lhe permitisse observar fatos e, raciocinando sobre eles, apresentar conclusões. Não era mais uma atividade sujeita a condicionamentos religiosos. Olha, isto é intocável. Quem se debruçar sobre a história dos movimentos científicos, verá que René Descartes, para obter a autorização no sentido de dissecar e estudar animais, precisou vencer a resistência de um colégio episcopal, porque aqueles que detinham o domínio e o patrocínio das instituições de pesquisa queriam saber se ele duvidava do que estava escrito nas primeiras linhas do livro do Gênesis, no sentido de que Deus havia criado todas as espécies como elas são. E ele, dando a explicação, afirma: não,
Não estou à busca de outra coisa senão de um conhecimento mais detalhado. E tudo o que fizer submeterei a vocês. Mas, ao mesmo tempo, aquele lúcido espírito, no desenvolvimento do método, já estava traçando as linhas do que mais tarde floresceria, ganharia corpo e colocaria as coisas cada qual em seu lugar. Porque se a religiosidade é um atributo que o espírito vai e deve desenvolver, esta religiosidade é racional. Ela deve dar-nos noções exatas, noções claras, sem nos impor receios, sem nos trazer quaisquer espécie de ameaças. Não nos esqueçamos, porém, que ela nos traz a responsabilidade. Porque se é fato que acreditar sem raciocinar não compromete, quem raciocina para acreditar está em condições de responder pelo que faz. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Puxa, que é isso? É permanente. Deus jamais deixou de criar. Isto fica evidente. Hoje, princípios inteligentes dentro de manifestações que estamos muito longe de entender, certamente estão sendo guindados à condição de espíritos. Nas suas primeiras oportunidades, como encarnatórias e reencarnatórias, como tivemos a chance de ver no estudo anterior, irão desenvolver as suas tarefas guiados pelo instinto, mas em mundos de natureza primitiva. Num mundo de expiação e provas como é a Terra, o que temos de tarefa pela frente já significa encontrar aqueles parâmetros que o Espírito nos entregou para que refletíssemos. Vamos buscar a consciência da nossa própria situação e adotando e trabalhando tal atributo, vamos desenvolver a inteligência, a racionalidade, abrindo-nos para a realidade espiritual mais ampla, já que a Terra, como aprendemos nos estudos que fizemos, não é o primeiro estágio dos espíritos em jornada evolutiva e também não é o último. O mundo que se empenha, mercê os seus integrantes em ser melhor, atinge manifestações cada vez mais espiritualizadas. Na questão de número 81, Kardec quer saber se os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Eu não sei se vocês percebem, né? Ele é um sujeito extremamente curioso. Ele vai cercando os espíritos, né? Num relato muito interessante, romanceado porque não é presencial, mas que construído a partir de informações coletadas por um pesquisador, nós vamos ver as informações sobre esses contatos de Kardec com os espíritos. Canuto de Abreu, numa obra de leitura quase que obrigatória, né? Vocês devem perguntar, será que ele acha que eu não tenho tempo? Porque toda hora ele recomenda para ler mais isso, aquilo, outro. Acho que todo mundo tem tempo de sobra. É uma questão de bem administrá-lo, né? E sobra tempo para ler, sim. Basta que a gente se programe. Dá para fazer e testemunho isso pessoalmente. Sou uma pessoa que tem inúmeras atividades e nem por causa disso deixo de fazer as leituras que gosto. Só afirmo aqui publicamente que adoraria fazê-las em número muito maior. Não tenho, talvez, todo esse tempo. Mas essa obra aqui fala-nos acerca... O título está me fugindo, mas ela nos fala a respeito dos fatos que motivaram
o lançamento do Livro dos Espíritos. Você lembra o nome? Qualquer coisa de notas históricas. Notas históricas, né, a respeito do lançamento do Livro dos Espíritos. Né? A obra é bastante interessante e Canuto de Abreu registra lá, a partir das entrevistas, das observações que fez, que Allan Kardec era um sujeito extremamente questionador. E os espíritos não tinham como alguém que pudesse receber informações e sabiam que ele os questionaria. É o que ele faz. A pergunta coloca os espíritos diante de uma realidade, de uma situação para a qual eles têm que dar uma resposta que o convença, porque senão ele vai acrescentar uma seguinte: ele não viu aquilo esclarecido. E a resposta diz: olha, Deus os cria como a todas as criaturas pela sua vontade. Mas, repito, a origem deles é o mistério. E ele vai refletir a respeito disto. Logo, se Deus os cria, espíritos não geram espíritos. Corpos gerarão corpos, espíritos não. Os filhos que eventualmente nos acompanham nas jornadas reencarnatórias não são nossos filhos, no sentido de terem sido criados por nós, a não ser no que diz respeito ao corpo. Mas, no que toca à sua individualidade, são espíritos como somos. Daí porque um pai desprovido de qualidades intelectuais pode vir a ter um filho que é o que se registra aí, um gênio. Assim como pais geniais poderão ter filhos que não terão a menor condição de expressar a sua inteligência. Virão momentaneamente limitados nessa expressão. E isto é a beleza do conhecimento espírita. E isto derruba estruturas proclamadas como verdadeiras, porque atende à racionalidade. Se a vida é uma só, se a existência de 100 anos é a única que cada um de nós tem, a pergunta é inevitável: quem nasceu com limitações intelectuais fortíssimas, limitações físicas extremas, como poderá progredir? Deus assim o quis. Deus seria então um gozador. Escolheria alguns, diga: você nasce embotado, fica aí 50 anos e tudo certo. Ah, você outro não. Ele seria injusto. E não é possível a nós imaginar que a inteligência suprema seja injusta. Nós buscamos não ser injustos, embora o sejamos. Seria Deus assim? Um jogador de dados. Numa família, 3 filhos nascem dentro da mais absoluta perfeição. São inteligentes, se movimentam. Um quarto nasce com deficiências que lhe impedem até mesmo de se comunicar com a família. A genética. A genética. Mudamos o nome de Deus para algo que ainda não conhecemos. E vamos tentando dar explicações, mas são explicações que não convencem. Vejamos ali o Espírito. E vendo o Espírito, vamos entender: o passado é minha advertência. E com o passado eu preciso me ajustar. Com o passado eu tenho que acertar a minha trajetória, porque do contrário, nós não teríamos a justiça. Na questão de número 82, Kardec quer saber se os espíritos são imateriais, e ele faz questão de, numa nota muito bem posta,
explicar o que ele quis perguntar. Porque desde o princípio, vocês que têm estudado todas estas semanas sabem, as advertências são claras, no sentido de nos dizer assim: o vocabulário impede que nós nos comuniquemos mais amplamente. Segundo, o conhecimento que vocês têm torna difícil que nós passemos todas as informações. E mesmo a limitação da nossa capacidade de compreender. Nós terminamos na semana que ora se finda, o estudo deu livros mensageiros com um grupo de 60 pessoas. Nos deixou assim extremamente felizes. 60 pessoas que de segunda a sexta-feira, 2 horas pontuais, né? Nós procuramos manter a pontualidade de iniciando às 8 e terminando às 9:55 da noite. Essas pessoas compareceram todos os dias. Percorremos os 51 capítulos numa velocidade que eles, na avaliação, registraram. Poderia ter sido menor. Programe para 2 semanas, faça o curso com 3 horas. E aí eu fico imaginando, esse pessoal está afim mesmo de ser chacoalhado, né? 3 horas aqui dentro estudando, 2 semanas, mas o fato é que o desafio é esse mesmo, é de passar a obra por alguns pontos principais sob a ótica de quem está apresentando o curso, mas convidá-los a voltar a explorar a obra. E lá vamos ver várias vezes expressões de André Luiz, orientado ou não pelos mentores espirituais, notadamente Aniceto, no sentido de que certas informações, certos detalhes, ainda não devem ser apresentados ao homem quando dizem respeito ao que encontrará na realidade mais ampla, para não criar problemas, não criar imagens falsas, não trazer para as criaturas que ainda não estão completamente preparadas as informações. Alguém pode dizer, mas eu estou preparado. Ótimo, então é uma questão da gente pesquisar rapidinho e assim que voltar, tendo permissão, encontrar um bom médium e passar essas informações, e aí a gente vai lê-las na frente. Ele quer saber se os espíritos são imateriais, e a resposta também vocês já sabem. Antes, os espíritos devolvem uma pergunta para ele. Aliás, 2. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem suficiente? Segunda pergunta. Pode um cego de nascença definir a luz? E diante delas, a resposta é clara. Os espíritos são incorpóreos, não imateriais. O incorpóreo está num sentido muito mais amplo. A imaterialidade pressupõe que nós, na nossa estrutura espiritual, fôssemos o nada, e o nada não existe. Mas aquilo que eles chamam de centelha, aquilo que eles chamam de algo essencial, começa a ser delineado a partir de agora. Kardec entende isso e, numa expressão muito feliz que ele lança na nota de comentário, trabalha aquela questão do cego. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não o podemos definir senão por meio de comparações
sempre imperfeitas, ou por um esforço de imaginação. Uma outra informaçãozinha, o livro correto. Trabalhar com o Sidney é ótimo, hein? Que bênção. Muito chato, né? Olha aqui. O Chico Xavier, o livro é O Livro dos Espíritos e sua tradução histórica e lendária. A editora é a LFU e nós não temos. Mas o Sidney acresce um comentário bastante interessante. Chico diz para o Canuto: as tuas anotações não constituem obra do acaso, mas revivescências de lembranças. Raras narrativas históricas contam esse reencontro de Kardec com o espírito Zéfiro. Um desses relatos veio num artigo publicado num jornal chamado A Voz do Espírito, número 89, fevereiro de 1998, de autoria de Mauro Quintela. Graças a essas escassas publicações, hoje os espíritas sabem alguma coisa sobre a história do Livro dos Espíritos. Nascido em 1892, na cidade de Taubaté, Canuto de Abreu desencarnou no ano de 1980, legando-nos trabalhos de suma importância, porque são trabalhos que versam sobre esta história da doutrina e, acima de tudo, sobre o registro de fatos que nos permitem entender toda a preparação de que foi alvo a espiritualidade e aqueles missionários que se encarregaram de trazê-la até nós. Na questão de número 83, Kardec quer saber se nós teremos um fim. Vocês perceberam de onde ele veio e para onde ele chega? Ele quer saber se temos origem, se somos diferentes de Deus, se somos emanações de Deus, se um espírito gera outro espírito. E agora, quando vai chegando no final do capítulo, ele pergunta: bom, e nós acabaremos? Teremos um fim? Antes, ele se justifica todo, dizendo assim: compreende-se que seja eterno o princípio donde os espíritos emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa donde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E daí? Qual é a opinião de vocês? O espírito tem fim? Vai chegar um momento em que nós encerraremos nossas atividades, fechado definitivamente. Sim? Não, né? Não, evidentemente que não. A única coisa que os espíritos dizem antecipadamente é o seguinte: para certas informações, a sua inteligência ainda é limitada. E isso, porém, não é a razão para que você a abandone. O filho nem sempre compreende tudo aquilo que para o pai é compreensível. O ignorante nem sempre entende o que o sábio compreende. Mas, e isso é bom a gente registrar, dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Voltemos ao Espírito, e ele nos fala acerca disso de maneira tão poética. A beleza é meu ideal, a perfeição é meu destino. A perfectibilidade.
Vamos voltar? E eu queria voltar numa mensagem que está aqui e que é assim simplesmente fenomenal, né? Fenomenal. Porque ela, de alguma forma, eu fico assanhando, né? Não devia fazer isso. De alguma maneira, ela nos chama, isso é sacanagem, depois vocês podem vibrar contra mim mais pouquinho. Não muito. Ela, de alguma maneira, nos chama a atenção a respeito, né? Nos trabalha conosco a respeito dessa questão da perfeição é meu destino. E vem dita no sentido de que nós precisamos nos trabalhar neste processo de aperfeiçoamento. Cada um de nós tem a chance de, no dia a dia, ir aos poucos construindo este seu próprio crescimento, vencendo as nossas imperfeições, fazendo um exame a respeito daqueles pontos que ainda precisamos corrigir, não imaginando que nos tornaremos melhores do dia para a noite ou da noite para o dia, mas diante ou mediante um esforço muito grande, muito grande. Aqueles que imaginam o contrário também não têm da doutrina espírita uma ideia bem clara, porque ela em momento algum nos diz que essa luta prescinde de esforço, de trabalho. Então vamos nós, para que a gente possa entender. A mensagem é de número 15, denominada Samaritanos e Nós. Vocês se lembram do samaritano, né? Samaritano é aquele sujeito que no texto da parábola estancou os passos diante do que sofria, foi lá e fez-lhe o bem. Quem de nós não terá caído, diz-nos Emmanuel, alguma vez em abandono, ou penúria, aflição, amargura, engano ou perturbação? Tem alguém aqui que já caiu em alguma delas? Não vale mais que 3 juntas, tá? Agora todas é possível. À face disso, para nós, o samaritano da bondade, a criatura que nos reergue ou reanima, será sempre aquela pessoa que nos acolhe nos dias de tristeza, com a mesma generosidade que nos abraça nos instantes de alegria, que nos estima assim tais quais somos, sem reclamar nos espetáculos de grandeza de um dia para outro, que nos levanta do chão das próprias quedas para o regaço da esperança, sem cogitar de nossas fraquezas, que nos alça do precipício da desilusão ao clima do otimismo, sem reprovar-nos a imprevidência, que nos ouve as queixas reiteradas, rearticulando sem aspereza o verbo da paciência e da compreensão, que nos estende essa ou aquela porção dos recursos de que disponha em favor da solução de nossos problemas, sem pedir o relatório de nossas necessidades e compromissos, que nos oferece esclarecimento sem ferir-nos o brio, que nos ilumina a fé sem destruir-nos a confiança, que se transforma em harmonia e concurso fraterno, seja em nossa casa ou no grupo de serviço em que trabalhamos, que se nos converte no cotidiano em apoio e cooperação, sem exigir-nos tributos de reconhecimento, que por fim se transubstancia em nosso benefício, em luz e consolação, amparo e bênção. Eu sei que vocês vão dizer, Nazil, essa leitura
mostra a conduta que nós esperamos de alguém. Esta é o que a gente imagina, porque a mensagem não para aí. Assim como na lição do samaritano, a mensagem não parou com o relato de que ele deixou o recurso para que o estalajadeiro mantivesse ali o homem adoecido, atacado, mas disse que voltaria, que cobriria eventuais despesas extraordinárias. O texto de toda a parábola de Jesus termina sempre com uma advertência, uma lição mais profunda, um chamado à realidade. É o que nos faz o Espírito. Detenhamo-nos a pensar nisso e lembrando reconhecidamente quanto se nos fazem samaritanos do auxílio e da bondade nas estradas da existência, recordemos a lição de Jesus e diante dos outros, sejam eles quem sejam, façamos nós o mesmo. É o que Jesus terminou dizendo ao seu interlocutor. Como eu posso identificar o meu irmão? Como posso fazer o bem para ele? Veio a parábola. E o término é este: faça você também o mesmo. Espíritos em jornada evolutiva, ocupemo-nos de fazer o bem, onde e com quem estivermos, na medida das nossas condições, contando com as nossas limitações. Mas é imprescindível que façamos, e ao nosso alcance sempre está não apenas a proteção dos amigos espirituais, mas as orientações seguras que eles de há muito insistem em nos ofertar. Sejamos agradecidos, mas acima de tudo comprometidos, porque de nós depende a nossa própria melhoria.